À beira da Willow Street, onde fileiras de gramados bem aparados e casas alegres se alinhavam em ambos os lados da rua, havia uma casa que parecia intocada pelo próprio tempo. Não era apenas velha, estava esquecida. Sua tinta descascada pendia em tiras cansadas como bandagens soltas, revelando a madeira desgastada por baixo. A varanda cedeu ligeiramente, como se tivesse desistido de tentar manter sua forma após décadas de uso. Uma única cadeira de balanço estava torta no canto, seu encosto lascado e desbotado por anos de sol e chuva. Até a caixa de correio se inclinava para a frente em um ângulo estranho, parecendo mais uma relíquia do que uma peça funcional da vida cotidiana. Esta era a casa do Sr. Henry. O Sr. Henry não era exatamente invisível, ele era simplesmente esquecido. Ele vivia em silêncio quase deliberadamente, escolhendo a solidão em vez de companhia. Seus vizinhos frequentemente passavam por sua casa sem pensar muito nisso. Para eles, ele era apenas o velho que se mantinha sozinho. Se o vissem sentado na varanda ou cuidando de seu pequeno jardim, talvez acenassem educadamente, mas raramente paravam para conversar. Afinal, o que alguém poderia realmente dizer a alguém que nunca falava primeiro? Ele era um homem alto, com cabelos grisalhos ralos e mãos enrugadas por anos de trabalho duro. Seus olhos eram gentis, embora distantes, como se carregasse segredos pesados demais para compartilhar. Ele andava devagar ultimamente, favorecendo uma perna em detrimento da outra devido a uma lesão antiga sobre a qual ninguém perguntava. A maioria das pessoas presumia que ele preferia ficar sozinho, mas a verdade era muito mais simples. O Sr. Henry aprendera há muito tempo que a solidão não era algo que você escolhe, ela te encontrava quando todo o resto desaparecia. E então havia Bruno. Bruno não era apenas um cachorro, ele era o companheiro constante do Sr. Henry, sua sombra, seu confidente. Um mestiço de labrador envelhecido, com pelo antes castanho dourado, mas agora com mechas prateadas, Bruno estava com o Sr. Henry há quase 12 anos. Naquela época, Bruno era cheio de energia, saltando pelos campos, perseguindo esquilos e abanando o rabo com tanta força que parecia que ele ia voar. Mas o tempo havia cobrado seu preço. Seus movimentos eram mais lentos agora, seus músculos enrijecidos pela artrite e sua pelagem outrora brilhante e opaca pela idade. No entanto, apesar de seu declínio físico, o espírito de Bruno permaneceu intacto. Seus profundos olhos castanhos ainda continham uma centelha de curiosidade, uma inteligência silenciosa que o fazia parecer quase humano. Para a maioria das pessoas, no entanto, Bruno era tudo menos cativante. As crianças da vizinhança cochichavam sobre ele sempre que passavam pelo portão do Sr. Henry. Alguns o chamavam de assustador, outros de rabugento. Eles apontavam para sua postura curvada e rosnado baixo quando estranhos se aproximavam demais. Nenhum deles entendia que Bruno não era mau, ele era simplesmente protetor. Anos de lealdade ao Sr. Henry o ensinaram a ser cauteloso com estranhos, especialmente aqueles que olhavam por muito tempo ou se demoravam muito perto da cerca. Mas as crianças não sabiam de nada disso. Tudo o que viam era um cachorro grande e assustador atrás de um portão enferrujado. O que eles não notavam era como Bruno descansava a cabeça suavemente no joelho do Sr. Henry todas as noites, suspirando contente enquanto o velho coçava atrás de suas orelhas. Ou como, durante os raros momentos em que a luz do sol rompia as nuvens, Bruno se espreguiçava na varanda, aproveitando o calor enquanto o Sr. Henry lia em voz alta sua coleção desgastada de livros. Eram alegrias silenciosas compartilhadas entre duas almas que precisavam uma da outra mais do que as palavras podiam expressar. A apenas 3 portas da casa do Sr. Henry ficava o coração do bairro, o parquinho. Era um lugar animado, sempre fervilhando de atividade. Balanços rangiam ritmicamente enquanto as crianças balançavam as pernas cada vez mais alto. Risadas irrompiam da caixa de areia onde crianças pequenas construíam castelos apenas para derrubá-los novamente. Pais descansavam em bancos, conversando distraidamente, enquanto mantinham um olhar atento sobre seus pequenos. O ar cheirava levemente a grama recém-cortada e protetor solar, misturado ao cheiro ocasional
de pipoca do vendedor ambulante estacionado nas proximidades. Para Tommy, um menino de 8 anos com energia ilimitada e uma curiosidade insaciável, o parquinho era o paraíso. Ao contrário de muitos de seus colegas, Tommy não se limitava a uma atividade por muito tempo. Num momento ele estava correndo pelas barras de macaco gritando triunfantemente ao chegar ao fim. No outro, ele estava escalando o trepa-trepa fingindo ser um navio pirata navegando em mares tempestuosos. Sua brincadeira favorita, no entanto, envolvia chutar sua bola de futebol, uma esfera vermelha e branca brilhante que parecia permanentemente presa ao seu pé. Os pais de Tommy costumavam brincar que ele tinha molas nos sapatos. Não importava o quão rápido eles tentassem acompanhá-los, ele sempre estava à frente deles, disparando para explorar algum novo canto do mundo. Hoje não foi diferente. Conforme o sol da tarde se punha no céu, lançando longas sombras sobre o playground, Tommy perseguia sua bola de futebol com abandono imprudente. "Cuidado!" gritou sua mãe sem entusiasmo, sabendo que seu aviso seria ignorado. Tommy sorriu por cima do ombro, suas bochechas coradas de esforço. "Estou bem, mãe." Sua bola quicava erraticamente, passando pelos balanços e quase atingindo uma criança antes de rolar em direção à borda do playground. Tommy correu atrás dela, seus tênis batendo contra o pavimento. Ele não pensou 2 vezes antes de cruzar o limite marcado pela cerca de arame enferrujada. Era só uma bola, só uma perseguição, só um jogo. Mas às vezes até as ações mais simples podem colocar rodas em movimento que mudam tudo. Quando Tommy desapareceu atrás da cerca, nenhum dos adultos percebeu. Eles estavam ocupados demais conversando ou mexendo no celular. E o Sr. Henry? Ele estava lá dentro tomando chá e ouvindo o zumbido distante de risadas. Mal sabiam eles que naquela noite a casa solitária na Willow Street desempenharia um papel que nenhum deles poderia ter previsto. Porque naquela noite Bruno se mexeu. O sol se pôs mais baixo no céu pintando o horizonte em tons de laranja e rosa. Sombras se estendiam pelo playground, engolindo as cores vibrantes do dia. Os pais começaram a chamar seus filhos para casa, suas vozes se entrelaçando em um coro de despedidas e promessas de voltar amanhã. "Vamos, querida, o jantar está pronto. Mais 5 minutos, por favor." "Ok, mas se apresse." Risadas ecoavam pelo ar, misturando-se ao suave tiuriar dos grilos acordando para a noite. O playground esvaziou-se lentamente, deixando para trás apenas o leve rangido dos balanços balançando suavemente ao vento. Mas Tommy não estava entre as crianças a caminho de casa. Sem que ninguém soubesse, ele havia seguido sua bola de futebol para além da cerca, um ato simples que logo se transformaria em algo muito maior. A bola havia rolado para o pavimento rachado de um terreno abandonado adjacente ao playground. Ervas daninhas cresciam entre fissuras no asfalto e pilhas de lixo descartado cobriam a área. Pneus velhos, móveis quebrados e restos de metal enferrujado jaziam espalhados como relíquias esquecidas de outra era. No fundo do estacionamento, havia uma van antiga, com a carroceria coberta por camadas de sujeira e grafite. A tinta descascava em grandes flocos, expondo manchas de metal fosco por baixo. Tommy hesitou por um momento, olhando para trás, em direção ao playground. Os sons de risos e conversas pareciam impossivelmente distantes, agora abafados pelo silêncio assustador do lixão. Por um breve segundo, a dúvida cintilou em sua mente. Deveria voltar? Não. Era apenas uma bola. Apenas uma perseguição. Apenas um jogo. Ele deu um passo à frente, seus tênis triturando cascalho e detritos. A bola estava perto da van, parcialmente escondida sob um aglomerado de folhas secas. Tommy agachou-se para pegá-la. Foi então que ouviu. Um gemido, baixo e anormal, causou arrepios na espinha. Ele congelou os dedos a centímetros da bola. O som veio novamente, metal se movendo contra metal, lento e deliberado. Parecia emanar da própria van, sua estrutura enferrujada protestando contra alguma força invisível. Tommy endireitou o coração, começando a disparar. Ele olhou ao redor nervosamente, meio que esperando que alguém pulasse e gritasse "Iquote, te peguei, Iquote." Mas não havia ninguém.
Apenas o silêncio o recebeu, denso e sufocante. Então, sem aviso, a porta traseira da van cedeu. Com um rangido alto, a pesada estrutura de metal desabou para dentro, puxando o mecanismo de trava junto com ela. Assustado, Tommy cambaleou para trás, perdendo o equilíbrio no chão irregular. Ele caiu com força de costas. Antes que ele pudesse se levantar, a porta se fechou com um estrondo ensurdecedor, prendendo-o lá dentro. A escuridão o envolveu instantaneamente. O pânico tomou conta do peito de Tommy enquanto ele se levantava, as palmas das mãos raspando a superfície áspera do interior. O ar cheirava a mofo, misturado com o forte odor de ferrugem e decomposição. Ele piscou rapidamente, tentando se ajustar à ausência de luz, mas foi inútil. As janelas da van estavam sujas e opacas, não oferecendo nenhum vislumbre do mundo exterior. "Socorro!" gritou com a voz trêmula. Mas as paredes engoliram seu grito, absorvendo-o como uma esponja. Lá fora, o leve zumbido da noite continuava ininterrupto. Ninguém o ouviu. Tommy bateu na porta com os punhos, o desespero aumentando a cada segundo. "Me deixe sair! Alguém ajude!" Nada. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto a realidade o afundava. Ele estava preso. Enquanto isso, na Willow Street, o mundo continuava alheio à situação de Tommy. Luzes piscavam dentro de casas aconchegantes enquanto as famílias se reuniam ao redor das mesas de jantar. Cães se aconchegavam em cantos aquecidos, contentes e seguros. E, no entanto, em meio à rotina da vida diária, algo se mexeu. Bruno ergueu a cabeça, as orelhas em pé e alerta. Seu olhar fixo no portão, seu corpo tenso como se respondesse a algum sinal invisível. Fosse o que fosse, o atormentava com uma atração instintiva que ele não conseguia ignorar. O Sr. Henry ergueu os olhos do livro, notando a mudança no comportamento do cachorro. "O que deu em você?" murmurou baixinho. Bruno não respondeu. Em vez disso, levantou-se, ignorando a rigidez nas juntas. Seu rabo permaneceu imóvel, todo o seu foco voltado para fora. Algo estava errado, terrivelmente errado. Sem esperar permissão, Bruno caminhou em direção ao portão e o abriu com o focinho. As dobradiças rangeram levemente enquanto ele deslizava, desaparecendo no crepúsculo. Ele se movia rapidamente, apesar da idade, seguindo um rastro de cheiro tão fraco que poderia muito bem ser invisível. Por becos e estradas movimentadas, passando por cães latindo e olhares curiosos, Bruno seguiu em frente. Cada passo o aproximava da fonte de seu desconforto. Em algum lugar lá fora, alguém precisava dele. E naquela noite Bruno atenderia ao chamado. O sol já havia se posto no horizonte há muito tempo, deixando para trás um céu pintado em tons de índigo e preto. Os postes de luz piscavam um a um, lançando poças de luz amarela na Willow Street. O ar esfriava, trazendo consigo o leve aroma de terra úmida e folhas caídas. Era o tipo de noite que geralmente sinalizava paz, um momento para as famílias se reunirem em volta das mesas de jantar, compartilharem histórias e se prepararem para a calma silenciosa da noite. Mas naquela noite não havia paz. Os pais de Tommy, Sarah e Mark, estavam sentados lado a lado no sofá da sala, com os rostos pálidos de preocupação. O relógio na parede tic-taqueava alto, cada segundo se estendendo por uma eternidade, enquanto esperavam por notícias, qualquer notícia que pudesse lhes dizer onde seu filho estava. Suas mãos estavam firmemente entrelaçadas, os nós dos dedos brancos do esforço de se segurarem física e emocionalmente. Ele nunca tinha ficado fora até tão tarde antes, Sarah sussurrou com a voz trêmula. Ela olhou para a janela, meio que esperando ver Tommy correndo pela entrada da garagem, com a bola de futebol debaixo do braço e um sorriso tímido no rosto. Mas a entrada da garagem permanecia vazia, a rua silenciosa, exceto pelo zumbido ocasional de um carro passando. Mark assentiu lentamente, embora seus olhos traíssem a tempestade que o assolava. "Nós o encontraremos", disse ele mais para se tranquilizar do que para sua esposa. Ele provavelmente só perdeu a noção do tempo. Mas mesmo enquanto falava, a dúvida roía as bordas de sua mente.
Tommy não era imprudente, ele sabia que era melhor não sair sem contar a ninguém. Algo não parecia certo. Sarah se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro da sala como um animal enjaulado. Seus dedos se contorceram nervosamente na bainha do suéter. E se algo acontecesse? E se ele estiver ferido? Perguntou ela, com a voz subindo a cada palavra. Devíamos tê-lo observado mais de perto. Não faça isso consigo mesma, respondeu Mark gentilmente, levantando-se para puxá-la para seus braços. Você não pode se culpar. Nós vamos descobrir isso. No entanto, no fundo, nenhum dos dois acreditava nessas palavras. O medo se agarrava a eles como uma segunda pele, sufocante e implacável. Quando a escuridão envolveu completamente a vizinhança, o pânico começou a se espalhar. A notícia correu rapidamente entre os moradores da rua Willow. Alguém mencionou ter visto Tommy jogando futebol mais cedo naquela tarde, mas ninguém se lembrava de ter notado quando ou se ele tinha ido para casa. Outros especularam sobre para onde ele poderia ter ido, com as vozes carregadas de inquietação. E Quote, você verificou o parquinho? E Quote, perguntou a senhora Peterson, apertando o chale com força em volta dos ombros enquanto se juntava à conversa do lado de fora de sua casa. E Quote, sim, nós procuramos em todos os lugares e Quote, respondeu Sarah com a voz rouca. E Quote, ele não está lá. E Quote, bem, talvez ele tenha ido à casa de Jake, sugeriu o Sr. Thompson, que morava 2 portas abaixo. E Quote, aqueles dois estão sempre juntos. E Quote, não, eu já liguei para a mãe de Jake e Quote, interrompeu Mark. E Quote, Jake não o viu o dia todo. E Quote, à medida que os minutos se transformavam em horas, o bairro antes movimentado se transformava em um cenário de caos organizado. Vizinhos se reuniam em pequenos grupos discutindo teorias e trocando olhares preocupados. Alguns se voluntariavam para procurar nas ruas próximas, enquanto outros vasculhavam quintais e becos. Lanternas balançavam na escuridão como vagalumes, seus fachos cortando as sombras enquanto as pessoas gritavam o nome de Tommy. Tommy, você está aqui fora? Tommy, está tudo bem. Volte para casa. Cada chamada não atendida enviava outra onda de pavor percorrendo a comunidade. Enquanto isso, dentro da van, Tommy lutava para manter a respiração estável. O ar estava denso e viciado, dificultando respirar fundo. Cada som, o zumbido distante do tráfego, o farfalhar das folhas, o latido ocasional de um cachorro, parecia impossivelmente distante, como se ele estivesse preso em alguma dimensão sobrenatural. Socorro! Ele grasnou fracamente, sua voz quase inaudível até para si mesmo. Sua garganta estava dolorida de gritar, seus punhos doloridos de bater contra a porta de metal inflexível. Ele caiu contra a parede, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pela primeira vez em sua jovem vida, Tommy entendeu o que era o verdadeiro medo. Lá fora, o mundo continuou sua marcha inconsciente para a frente. Carros passavam pelos faróis iluminando brevemente o depósito de lixo antes de seguir em frente. Grilos cantavam ritmicamente, imperturbáveis pelo drama que se desenrolava a poucos metros de distância. E, no entanto, em algum lugar à distância, um par de olhos castanhos penetrantes examinava a escuridão. Bruno se movia com determinação, o nariz se contraindo enquanto seguia o mais leve rastro do cheiro de Tommy. A trilha o levou por becos estreitos e abarrotados de latas de lixo e móveis descartados. Suas patas pisavam silenciosamente sobre o pavimento rachado, evitando cacos de vidro e poças de água turva. Apesar da idade, seus instintos permaneciam aguçados, aprimorados por anos de lealdade e experiência. De vez em quando, ele parava para farejar o ar, com as orelhas voltadas para qualquer som incomum. Certa vez, um gato de rua saiu correndo de trás de uma lixeira, assustando-o momentaneamente. Mas Bruno não se deixou distrair por muito tempo. Seu foco era singular e inabalável. Em algum lugar à frente, Tommy precisava dele. De volta a Willow Street, a busca se intensificou. Os policiais chegaram pouco depois da meia-noite, sua presença trazendo uma mistura de alívio e pavor.
Luzes azuis e vermelhas piscavam silenciosamente enquanto os policiais se espalhavam pelo bairro, organizando voluntários em equipes e designando áreas específicas para cobrir. O policial Ramírez se aproximou de Sarah e Mark com uma expressão simpática, mas firme. Estamos fazendo tudo o que podemos, ela garantiu a eles. Mas preciso que pensem com cuidado. Há algum outro lugar para onde Tommy possa ter ido? Algum amigo ou lugar que ele goste de visitar? Sarah balançou a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, ele não iria a lugar nenhum sem nos avisar. Ele sabe mais. Mark colocou uma mão reconfortante em seu ombro, embora seu próprio rosto estivesse marcado pela preocupação. E o parque? Será que ele se afastou demais? Já verificamos o parque, respondeu o policial Ramírez. Mas vamos expandir a área de busca. Se ele ainda estiver por perto, o encontraremos. Apesar de suas garantias, o peso da incerteza pairava no ar. Os policiais montaram um posto de comando perto do playground usando lanternas e megafones para coordenar os esforços. Os moradores trouxeram café e cobertores, oferecendo o pouco conforto que podiam. As crianças, aconchegadas em suas camas, ouviam com os olhos arregalados a comoção lá fora. Os pais as abraçavam com mais força do que o normal, sussurrando orações de gratidão por seus próprios filhos estarem seguros. Enquanto os adultos procuravam freneticamente, Bruno seguiu em frente, movido por uma força além da lógica ou da razão. O rastro de cheiro ficou mais forte, guiando-o em direção à periferia industrial do bairro. Ali, as casas deram lugar a armazéns e terrenos abandonados, com suas estruturas esqueléticas assomando ameaçadoramente contra o céu noturno. O depósito de lixo se erguia à frente, com seu contorno irregular, fracamente iluminado pela lua. Bruno diminuiu o passo, com os pelos arrepiados ao se aproximar da van enferrujada. Não havia como confundir. O cheiro de medo se misturava ao aroma familiar de Tommy, criando um coquetel de urgência que o impulsionava a seguir em frente. Ele parou a poucos metros de distância, com o corpo rígido de tensão. Por um momento, ele simplesmente encarou a van, com as orelhas em pé e o rabo ereto. Então, com um rosnado profundo e estrondoso, ele começou a latir. O som ecoou pelo terreno deserto, agudo e insistente. Dentro da van, Tommy ouviu. A princípio, pensou que estivesse imaginando coisas, um truque de sua mente exausta conjurando esperança a partir do desespero. Mas então veio novamente, mais alto desta vez. Um latido, seguido por outro, e outro. Bruno, Tommy chamou com a voz rouca, pressionando as mãos contra as paredes de metal. É você? Bruno latiu novamente, sua voz cheia de uma mistura de urgência e triunfo. Ele circulou a van farejando cada rachadura e fenda procurando uma maneira de entrar. Quando nenhuma apareceu, ele voltou a latir determinado a alertar qualquer um por perto sobre a situação de Tommy. Sem o conhecimento de Bruno, seus esforços não foram em vão. Um policial de patrulha que cruzava a área ouviu a comoção e decidiu investigar. O policial Martinez parou sua viatura no acostamento, saindo cautelosamente com a lanterna na mão. O que está acontecendo aqui? Ele murmurou, examinando o estacionamento mal iluminado. Foi quando ele viu um cachorro grande parado ao lado de uma van enferrujada latindo furiosamente. A visão era estranha o suficiente para justificar uma inspeção mais aprofundada. Quando o policial Martinez se aproximou, ele notou arranhões no exterior da van, como se alguém ou algo estivesse tentando arrombar. Ei, amigo, ele disse suavemente ajoelhando-se para acalmar o cachorro agitado. O que há de errado? Bruno o ignorou, continuando a latir e a arranhar a van. Algo dentro chamou a atenção do policial, um leve som de batidas rítmicas e desesperadas. Alô? O policial Martinez gritou batendo os nós dos dedos contra o metal. Tem alguém aí? Me ajudem! Foi a resposta abafada. Sem hesitar, o policial Martinez pediu reforços pelo rádio e pegou um pé de cabra do porta-malas. Em poucos minutos, reforços chegaram, incluindo paramédicos preparados para o pior. Juntos, eles trabalharam para arrombar a porta teimosa, seus movimentos rápidos e eficientes, apesar da tensão no ar.
Finalmente, com um gemido alto, a porta se abriu. Tommy piscou na claridade repentina, protegendo os olhos com uma das mãos. Ele parecia desgrenhado e assustado, mas ileso. Os paramédicos correram para o seu lado, envolvendo-o em um cobertor e verificando se havia ferimentos. Está tudo bem, filho, disse o policial Martinez gentilmente. Você está seguro agora. Tommy assentiu em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto o alívio o invadia. Bruno observou à distância seu rabo abanando lentamente ao perceber que sua missão estava completa. A exaustão finalmente o alcançou e ele afundou no chão, ofegante. Seu corpo doía, seus músculos gritavam em protesto, mas nada disso importava. Ele tinha feito o que deveria fazer. Enquanto os policiais colocavam Tommy na ambulância, um deles notou o cachorro por perto. Ikuote, este é seu cachorro, garoto? Ikuote, perguntou ele, gesticulando em direção a Bruno. Tommy conseguiu dar um sorriso fraco. Ikuote, é o Bruno, Ikuote. O policial Martinez franziu a testa ligeiramente, lembrando-se dos rumores que ouvira sobre o velho vira-lata rabugento da Willow Street. Agora, olhando para o cachorro cansado, mas triunfante, ele não pôde deixar de sentir uma pontada de culpa. Ikuote, parece que lhe devemos um grande obrigado, Ikuote, disse ele, coçando Bruno atrás das orelhas. Bruno fechou os olhos, satisfeito, seu rabo batendo no chão. Quando o amanhecer rompeu na Willow Street, a vizinhança fervilhava com a notícia do resgate de Tommy. A notícia se espalhou rapidamente sobre o cão heróico que se recusou a desistir, levando as autoridades diretamente ao menino desaparecido. Sarah e Mark abraçaram o filho com força, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Eles agradeceram a todos os envolvidos, desde os policiais até os vizinhos que passaram horas procurando incansavelmente. Mas quando souberam do papel de Bruno na salvação de Tommy, sua gratidão não teve limites. Ikuote, obrigada Ikuote, disse Sarah ao Sr. Henry, com a voz embargada pela emoção. Se não fosse por Bruno. O Sr. Henry deu um leve sorriso, com os olhos brilhando de orgulho. Ikuote, ele é um bom cachorro Ikuote, disse simplesmente. Daquele dia em diante, Bruno se tornou uma lenda na Willow Street. As mesmas crianças que antes o chamavam de assustador ou rabugento agora o cumprimentavam com sorrisos e guloseimas. Os pais ensinavam aos filhos a importância da gentileza, lembrando-os de que as aparências enganam. E quanto ao Sr. Henry, ele se viu cercado por vizinhos ansiosos para conversar, compartilhar histórias e expressar sua gratidão. A casa solitária na Willow Street não era mais solitária, havia se tornado um símbolo de esperança, resiliência e do vínculo duradouro entre humanos e animais. Às vezes, o herói é aquele que menos esperamos. O sol da manhã nascia hesitante sobre a Willow Street, lançando um brilho dourado sobre os telhados e calçadas. Era o tipo de luz que prometia renovação, um novo começo após uma longa noite agitada. No entanto, para os moradores deste tranquilo bairro suburbano, o sono tinha sido passageiro, se é que chegou a chegar. Os eventos da noite anterior pairavam como uma sombra inabalável, colorindo cada pensamento e ação com uma mistura de alívio e reflexão. O resgate de Tommy tinha sido nada menos que milagroso. A notícia de seu retorno em segurança se espalhou rapidamente, de porta em porta, por vizinhos ansiosos para compartilhar a história. Na hora do café da manhã, todos sabiam sobre a velha van no lixão, o menino preso e o cachorro que se recusou a desistir. Mas mesmo milagres deixam cicatrizes visíveis e invisíveis, e as feridas da noite anterior estavam longe de cicatrizar. Para Sarah e Mark, as horas seguintes ao resgate de Tommy passaram em um borrão de abraços, lágrimas e orações sussurradas de gratidão. Seu filho estava sentado enrolado em um cobertor no sofá, tomando chocolate quente como se isso pudesse espantar o frio persistente do medo. Seu rosto estava pálido, mas calmo, seus olhos arregalados enquanto ele contava a aprovação angustiante para quem perguntasse. Eu não conseguia respirar, ele disse suavemente, agarrando sua caneca com força. Cheirava muito mal lá dentro e eu continuei gritando por socorro, mas ninguém me ouviu.
Sarah se ajoelhou ao lado dele, tirando uma mecha de cabelo de sua testa. Suas mãos tremiam levemente, traindo a tempestade que ainda a assolava. Você está segura agora, querida. É tudo o que importa. Mark assentiu, embora sua mandíbula permanecesse cerrada, um testemunho silencioso da raiva e da culpa que ele lutava para suprimir. Ele repassou a noite indefinidamente em sua mente, os sinais perdidos, as chamadas não atendidas, os momentos em que Tommy poderia ter precisado mais deles. Deveríamos tê-lo observado mais. De perto, ele murmurou baixinho, andando de um lado para o outro na sala de estar. Não, Sarah respondeu firmemente, levantando-se para encará-lo. Isso não foi culpa sua nem minha. Não podemos nos culpar por algo que não podemos controlar. Suas palavras tinham a intenção de confortar, mas soaram vazias até mesmo para seus próprios ouvidos. A culpa tem um jeito de se instalar profundamente na alma, suas raízes se espalhando até sufocar a razão. Lá fora, o bairro fervilhava de atividade. Voluntários que passaram a noite procurando voltaram para casa para descansar seus rostos marcados pela exaustão, mas também pelo alívio. Os pais abraçaram seus filhos com mais força do que o normal, sussurrando lembretes para ficarem por perto e serem cuidadosos. Crianças sentindo a gravidade da situação sem compreendê-la completamente brincavam baixinho, suas risadas eram contidas em comparação com o caos habitual das manhãs na Willow Street. E então havia o Sr. Henry. O Sr. Henry estava em sua varanda segurando uma xícara de chá fumegante entre as mãos envelhecidas. Seus olhos percorriam a rua, absorvendo as sutis mudanças causadas pelo drama da noite. Os vizinhos permaneciam mais tempo nas calçadas trocando histórias e balançando a cabeça em descrença. Os carros diminuíam a velocidade ao passar pelos motoristas de sua casa, olhando curiosamente para o cachorro idoso deitado pacientemente a seus pés. Bruno parecia alheio à atenção ou talvez indiferente. Sua cabeça repousava sobre as patas, sua respiração lenta e constante. Para quem não o conhecia, ele parecia o mesmo de sempre, quieto, reservado, contente em observar em vez de participar. Mas aqueles que o conheciam antes da noite passada viam algo diferente. Havia uma dignidade recém-descoberta em sua postura, um orgulho silencioso que irradiava de seu corpo cansado. Ele salvou meu filho, Sarah disse em voz alta durante uma dessas conversas, sua voz carregada de emoção. Ela estava perto da beira da entrada de sua garagem, dirigindo-se a um pequeno grupo de vizinhos reunidos para discutir o resgate. Se não fosse por Bruno. O sentimento ecoava por toda a vizinhança, ficando mais forte a cada relato. Crianças, que antes chamavam Bruno de assustador ou rabugento, agora se aproximavam dele cautelosamente, oferecendo guloseimas e brinquedos como oferendas de paz. Os pais incentivavam esse respeito recém-descoberto, lembrando seus filhos da lição contida na história. As aparências enganam e os heróis muitas vezes vêm em formas inesperadas. Até mesmo o policial Martinez, que inicialmente havia descartado Bruno como apenas mais um vira-lata, se viu refletindo sobre o encontro. Ao digitar seu relatório mais tarde naquele dia, ele incluiu uma nota sobre o papel fundamental do cachorro na localização de Tommy. Sem ele, ele escreveu que talvez não tivéssemos encontrado o menino a tempo. No meio da manhã, o lixão havia se tornado um ponto focal de interesse. Moradores curiosos se aventuraram no terreno abandonado, atraídos por um fascínio mórbido e um desejo de entender como uma tragédia como essa poderia se desenrolar tão perto de casa. A van pairava ameaçadoramente no centro da clareira, com sua estrutura enferrujada e iluminada intensamente pela luz do sol. Fita policial a cercava, balançando suavemente ao vento. Os policiais vasculhavam a área em busca de pistas, documentando a cena com meticulosa precisão. Iquote, é um milagre que ele tenha sobrevivido. Iquote, comentou a policial Ramírez, agachada ao lado do veículo. Ela passou os dedos pelas bordas irregulares da porta desabada, notando a força necessária para abri-la. Ao lado dela, a policial Martinez assentiu sombriamente. Crianças não deveriam estar brincando por aqui de qualquer maneira. Alguém precisa limpar este lugar.
De fato, o aterro sanitário era um perigo à espera de acontecer. Pilhas de entulho cobriam o terreno, criando obstáculos traiçoeiros para qualquer um que se aventurasse muito longe do caminho comum. Pneus, móveis quebrados e pedaços de metal jaziam espalhados aleatoriamente, suas bordas afiadas brilhando ameaçadoramente à luz do dia. Pichações cobriam as paredes dos armazéns próximos, aumentando a sensação de abandono e decadência. Enquanto os policiais trabalhavam, uma pequena multidão se reunia além da fita perimetral. Entre eles estava Tommy, acompanhado dos pais e de alguns vizinhos curiosos. Apesar do calor do sol, Sarah agarrou a mão do filho com força, sem querer deixá-lo sair de vista. Ikuote, é lá que você estava, Ikuote? Perguntou ela, apontando suavemente para a van. Tommy assentiu com uma expressão sombria. Ikuote, eu não queria ir lá, só estava correndo atrás da minha bola. Ikuote, Mark colocou a mão em seu ombro, tranquilizando-o. Ikuote, está tudo bem, amigo. Você está seguro agora. Ikuote, a policial Ramírez se aproximou da família com uma atitude profissional, mas compassiva. Ikuote, vamos garantir que isso não aconteça novamente. Ikuote, prometeu ela. Ikuote, a cidade enviará alguém para limpar o aterro e aumentaremos as patrulhas na área. Ikuote, Sarah agradeceu sinceramente, embora seus olhos revelassem um lampejo de dúvida. Promessas eram fáceis de fazer, cumpri-las era outra história completamente diferente. De volta a Willow Street, a vida começou a se acomodar em uma aparência de normalidade. As crianças voltaram ao parquinho, suas risadas ecoando mais uma vez pelo ar. Os pais retomaram suas rotinas, porém com maior consciência do entorno. E Bruno se tornou uma celebridade local. Todas as tardes, um fluxo constante de visitantes ia à casa do Sr. Henry, trazendo presentes como guloseimas, brinquedos e sinceros agradecimentos. O idoso os recebeu graciosamente, embora seu comportamento permanecesse inalterado. Para ele, o heroísmo de Bruno era simplesmente uma extensão da lealdade e do amor que o cachorro lhe demonstrava há anos. Ele sempre foi especial, disse o Sr. Henry modestamente durante uma dessas visitas. Estou feliz que outros também estejam começando a ver isso. As crianças se aglomeravam no portão gritando o nome de Bruno e rindo enquanto ele abanava o rabo preguiçosamente em resposta. Algumas ousavam acariciá-lo, maravilhadas com a maciez de seu pelo e o calor em seus olhos. Outras recuavam, satisfeitas, admirando-o de longe. Ele não parece nada assustador, comentou uma garotinha timidamente, segurando um bicho de pelúcia que havia trazido de presente. Não, ele não parece, concordou sua mãe, sorrindo carinhosamente diante da cena. Até mesmo os adultos que antes consideravam Bruno apenas um incômodo começaram a se aproximar dele. Pararam para conversar com o Sr. Henry, compartilhando histórias de seus próprios animais de estimação e expressando admiração pelo vínculo entre homem e cachorro. Ele é um bom menino, disse a Sra. Peterson em tom de aprovação, coçando Bruno atrás das orelhas. Um verdadeiro herói. Bruno aceitou o elogio com a humildade característica, batendo o rabo suavemente no chão da varanda. Se ele entendia a magnitude do que havia feito, não deu nenhum sinal exterior. Para ele, era simplesmente seu dever, uma tarefa nascida do instinto e da devoção. À medida que os dias se transformavam em semanas, o bairro passava por uma sutil transformação. As conversas mudaram de fofocas e conversas fiadas para discussões sobre responsabilidade com a segurança e compaixão. Os pais organizaram reuniões para abordar preocupações sobre o lixão e outros perigos potenciais. As crianças aprenderam lições valiosas sobre como se manterem atentas ao ambiente ao seu redor e respeitar limites. No centro de tudo estava Bruno. Sua presença servia como um lembrete constante do poder da gentileza e da importância de enxergar além das impressões superficiais. Aqueles que antes o julgavam injustamente agora o viam como um símbolo de esperança e resiliência. Até mesmo Tommy, cuja vida ele salvou, desenvolveu uma profunda afeição pelo cachorro. Todas as tardes, ele visitava a casa do Sr. Henry, trazendo lanches e brinquedos para compartilhar.
Às vezes, eles se sentavam juntos na varanda conversando sobre futebol da escola e outras aventuras. Outras vezes, eles simplesmente apreciavam a companhia um do outro, encontrando conforto na companhia silenciosa que só os animais podem oferecer. "Você é meu herói, Bruno", Tommy declarou em uma tarde ensolarada, envolvendo os braços em volta do pescoço do cachorro. Bruno lambeu seu rosto carinhosamente, provocando uma gargalhada no menino. Perto dali, o Sr. Henry observava a cena se desenrolar com um sorriso gentil. Seus olhos brilhavam de orgulho não apenas por Bruno, mas por toda a vizinhança. Ao salvar Tommy, Bruno fez mais do que resgatar uma única criança. Ele uniu uma comunidade, preenchendo lacunas e fomentando conexões que, de outra forma, poderiam ter permanecido adormecidas. Às vezes, o herói é aquele que menos esperamos. E às vezes os maiores atos de bravura não advêm de grandes gestos, mas de uma devoção silenciosa e inabalável. Os dias que se seguiram ao resgate de Tommy trouxeram uma sensação de calma a Willow Street, mas era o tipo de calma que se segue a uma tempestade, frágil e tingida de inquietação. A vida retomou seu ritmo, mas, por baixo da superfície, mudanças sutis estavam ocorrendo. As conversas carregavam um tom de reflexão, o riso parecia um pouco mais suave, e até o ar parecia mais pesado, como se a própria vizinhança estivesse processando o que havia acontecido. Para o Sr. Henry, a vida não havia mudado muito, ou pelo menos era o que parecia por fora. Ele ainda acordava cedo todas as manhãs, preparava seu chá e cuidava do pequeno canteiro de jardim em seu quintal. Mas havia algo diferente nele agora. Uma leveza em seus passos, talvez, ou um calor em seu olhar ao cumprimentar os transeuntes. Durante anos, ele vivera tranquilamente, contente em sua solidão, mas agora se via atraído para o tecido da comunidade de maneiras que jamais imaginara. Bruno também passara por uma transformação, não física, pois a idade já o marcara, mas emocional. O cão, antes esquecido, agora se deleitava com o carinho dos vizinhos, que finalmente o apreciavam. Crianças batiam no portão do Sr. Henry todos os dias, ansiosas para compartilhar lanches ou simplesmente sentar perto do cachorro que agora chamavam de herói. Adultos paravam com mais frequência, oferecendo sorrisos amigáveis e sinceros agradecimentos. No entanto, apesar da nova atenção, Bruno permaneceu fiel a si mesmo. Ele não buscava elogios ou validação, em vez disso, aceitava graciosamente, como se entendesse que isso era simplesmente parte de seu papel. Sua lealdade ao Sr. Henry nunca vacilou, assim como sua vigilância silenciosa sobre o mundo além da cerca. E então, uma noite, essa vigilância reacendeu. Começou sutilmente, um movimento das orelhas de Bruno, uma leve inclinação de sua cabeça enquanto ouvia atentamente os sons que só ele conseguia ouvir. O sol havia se posto no horizonte, lançando longas sombras sobre a Willow Street. O bairro estava se adaptando à sua rotina noturna, famílias reunidas em torno das mesas de jantar, televisores zumbiam suavemente nas salas de estar e o leve tiuriar dos grilos enchia o ar fresco. O Sr. Henry estava sentado em sua varanda lendo um livro sob a luz fraca de uma lanterna. Bruno estava deitado a seus pés, sua respiração lenta e constante. Tudo parecia em paz, até que não era. Bruno levantou a cabeça de repente, seu corpo enrijeceu como se um fio invisível tivesse se esticado dentro dele. Seu nariz se contraiu, captando aromas trazidos pela brisa. Suas orelhas se voltaram para o portão, alertas e focadas. "O que foi, garoto?" O Sr. Henry perguntou, fechando o livro e se inclinando ligeiramente para a frente. Bruno não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele se levantou lentamente, seus movimentos deliberados, apesar da rigidez nas articulações. Sua cauda permaneceu imóvel, seus olhos fixos no portão como se tentasse ver através dele. "Algo errado?" O Sr. Henry pressionou, sua voz tingida de preocupação. Bruno soltou um gemido baixo, andando de um lado para o outro perto do portão. Era um som diferente de qualquer outro que o Sr. Henry já ouvira dele antes, não exatamente um rosnado, não exatamente um latido, mas algo entre os dois.
Fosse o que fosse, enviou um arrepio pela espinha do velho. Você quer sair? O Sr. Henry perguntou, levantando-se cautelosamente. Bruno se virou para olhá-lo, seus profundos olhos castanhos cheios de urgência. Ele latiu uma vez, afiado e insistente antes de voltar seu olhar para o portão. Tudo bem, murmurou o Sr. Henry enquanto descia os degraus da varanda. Vamos ver o que o deixou tão nervoso. Ele destrancou o portão e Bruno saiu correndo sem hesitar. O cão idoso se movia com uma velocidade surpreendente, suas patas pisando silenciosamente sobre o pavimento e a grama. Ele seguia uma trilha invisível aos olhos humanos, guiado por instintos aprimorados ao longo de anos de companheirismo e proteção. Cada passo o levava para mais longe da segurança de casa, para mais fundo no labirinto de ruas e becos que formavam a Willow Street. Atrás dele, o Sr. Henry hesitou na beira da entrada da garagem, observando Bruno desaparecer no crepúsculo. Aonde você está indo? Chamou o cão, embora soubesse que não devia esperar uma resposta. Uma pontada de preocupação surgiu em seu peito. Bruno sempre fora confiável, suas ações eram movidas por propósito e não por impulso. Se ele estava fugindo daquele jeito, significava que algo significativo estava acontecendo. Mas o que? O Sr. Henry olhou para trás, para sua casa, dividido entre ficar parado e seguir seu cão. Anos de solidão o ensinaram a evitar riscos desnecessários, mas algo no comportamento de Bruno o compeliu a agir. Com um suspiro, pegou uma lanterna na varanda e saiu atrás do cachorro. Enquanto Bruno percorria as ruas sinuosas, seus sentidos continuaram a guiá-lo. O rastro de cheiro o levou a pontos de referência familiares, o parquinho onde as crianças riam durante o dia, a loja da esquina onde os vizinhos trocavam gentilezas, os becos estreitos onde gatos vadios rondavam e então desviavam bruscamente para a periferia industrial do bairro. Ali, as casas deram lugar a armazéns e terrenos baldios, suas estruturas esqueléticas assomando ameaçadoramente contra o céu noturno. O depósito de lixo assomava à frente, seu contorno irregular iluminado fracamente pela lua. Bruno diminuiu o passo ao se aproximar, seus pelos se arrepiando ao avistar a van enferrujada. Lembranças da semana anterior o invadiram, os latidos frenéticos, as batidas desesperadas de dentro, a avassaladora sensação de urgência que o levara a agir. Mas naquela noite a van estava silenciosa. Bruno parou, farejando o ar cautelosamente. Algo estava diferente. O rastro de cheiro não levava à van, mas além dela, para os recessos mais escuros do depósito de lixo. Ele hesitou brevemente, seus instintos em conflito com a cautela. Então, com um rosnado determinado, ele seguiu em frente. Enquanto isso, o Sr. Henry lutava para acompanhá-lo. A idade o havia atrasado consideravelmente e o terreno irregular dificultava a navegação. O facho de sua lanterna dançava erraticamente sobre o pavimento rachado e pilhas de entulho, iluminando vislumbres da silhueta de Bruno enquanto o cachorro disparava à frente. Bruno, ele gritou, sua voz ecoando fracamente no terreno deserto. Volte aqui. Mas Bruno não parou. A frustração se misturou ao medo enquanto o Sr. Henry se esforçava mais, sua respiração saindo em arquejos irregulares. O que deu em você? Ele murmurou baixinho. Ele dobrou uma esquina e avistou Bruno parado perto da borda do depósito de lixo, seu corpo rígido de tensão. O cachorro latiu bruscamente, chamando a atenção do Sr. Henry para uma figura encolhida nas proximidades. Era uma criança. Uma menina de não mais de 6 ou 7 anos estava sentada tremendo em meio aos destroços, com os braços firmemente em volta dos joelhos. Seu rosto estava coberto de sujeira e lágrimas, suas roupas rasgadas e desgrenhadas. Ela olhou para cima ao som do latido de Bruno, seus olhos arregalados cheios de terror. Está tudo bem, disse o Sr. Henry rapidamente, abaixando a lanterna para não assustá-la ainda mais. Não vamos te machucar. A menina não respondeu, seu olhar se movendo cautelosamente entre as duas figuras que se aproximavam dela. Bruno, no entanto, não perdeu tempo. Ele caminhou gentilmente em sua direção, seu rabo abanando lentamente enquanto ele cheirava sua mão.
Depois de um momento de hesitação, ela estendeu a mão timidamente, deixando-o acariciar seus dedos. Ele não vai te machucar, Sr. Henry a tranquilizou, ajoelhando-se cuidadosamente ao lado dela. Ele é um bom cachorro. A menina assentiu silenciosamente, seu aperto no pelo de Bruno se apertou levemente. Você mora por aqui? Perguntou o Sr. Henry suavemente. Ela balançou a cabeça, seus lábios tremendo enquanto tentava falar. Eu me perdi. Perdida? O Sr. Henry repetiu olhando ao redor para a paisagem desolada. Como você veio parar aqui? Eu estava brincando de esconde-esconde, ela sussurrou com a voz quase inaudível. Eu corri longe demais. A compreensão surgiu no rosto do Sr. Henry. Esconde-esconde, uma brincadeira inocente que se tornou perigosa. Quantas vezes ele viu crianças correndo por essas ruas, alheias aos riscos que espreitam além de seus refúgios seguros. Nós a levaremos para casa, ele prometeu, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Bruno latiu novamente como se enfatizasse o ponto. Quando o policial Martinez chegou, alertado por um chamado do Sr. Henry, a garota estava sentada em segurança no banco de trás do carro do Sr. Henry, enrolada em um cobertor e bebendo água. Seus pais, frenéticos de preocupação, logo se juntaram a eles, cobrindo-a de abraços e lágrimas de alívio. Você a salvou, disse a mãe da garota, segurando a mão do Sr. Henry com força. Obrigada. Não fui eu, respondeu o Sr. Henry modestamente, gesticulando em direção a Bruno. Foi ele. O policial Martinez assentiu em aprovação. Parece que temos outro herói em nossas mãos. Bruno abanou o rabo preguiçosamente, aparentemente imperturbável pela atenção. Enquanto a família se afastava, prometendo visitá-lo em breve, o Sr. Henry se virou para Bruno com um sorriso cansado. Você fez isso de novo, não é? Ele murmurou, coçando o cachorro atrás das orelhas. Bruno se inclinou ao toque, fechando os olhos, satisfeito. De volta a Willow Street, a história da garota perdida se espalhou rapidamente, adicionando outra camada à lenda de Bruno. Os vizinhos se maravilhavam com sua capacidade de sentir o perigo, sua dedicação inabalável em proteger os necessitados. Ele não é apenas um cachorro, declarou a Sra. Peterson durante uma dessas conversas. Ele é um anjo da guarda. Outros concordaram com a cabeça, sua admiração evidente. Até mesmo Tommy, que havia se apegado particularmente a Bruno, não pôde deixar de sentir uma sensação de admiração. Você é incrível, Bruno, ele disse uma tarde, jogando uma bola para o cachorro buscar. Você me salvou e agora salvou outra pessoa. Você é como um super-herói. Bruno recuperou a bola e a jogou aos pés de Tommy, com o rabo batendo suavemente no chão. Ao salvar os outros, Bruno se tornara mais do que um animal de estimação ou companheiro, ele se tornara um símbolo de esperança, resiliência e amor incondicional. Às vezes, os maiores heróis são aqueles que menos esperamos. E às vezes, seus atos de bravura nos lembram do poder da conexão, da compaixão e da confiança. O ar da noite estava fresco e ainda carregava consigo o leve aroma de terra úmida e grama recém-cortada. Na Willow Street, o mundo parecia parar em silenciosa reflexão, como se prendesse a respiração após o turbilhão de eventos que se desenrolara nas últimas semanas. No entanto, para Bruno, o velho vira-lata de labrador, não havia tempo para descanso. Seus instintos haviam sido acesos mais uma vez, puxando-o inexoravelmente em direção a um propósito que ele não podia ignorar. O Sr. Henry estava parado na beira da entrada de sua garagem, observando Bruno desaparecer no crepúsculo. O coração do velho doía com uma mistura de orgulho e preocupação. Ele vira essa determinação em seu cachorro antes do mesmo foco inflexível que levara Bruno ao resgate de Tommy e, mais tarde, a garota perdida. Mas cada vez que Bruno fugia, parecia uma aposta, um ato de fé de que o cão voltaria em segurança, tendo cumprido qualquer missão que o chamasse. Tenha cuidado, garoto, sussurrou o Sr. Henry na escuridão crescente, embora soubesse que Bruno já estava longe de ser ouvido. Bruno se movia com determinação, o focinho perto do chão, enquanto seguia os mais tênues traços de cheiro.
Para um estranho, o rastro poderia parecer invisível, um mero sussurro carregado pelo vento, mas para Bruno era tão claro quanto um farol. Cada passo o levava para mais longe dos confortos familiares de casa, aprofundando-se no labirinto de ruas e becos que margeavam a Willow Street. Seu corpo protestava a cada movimento. A idade havia endurecido suas articulações e a artrite tornava cada passo um teste de resistência. No entanto, nada disso importava agora. Algo ou alguém estava em apuros e a lealdade de Bruno exigia nada menos do que tudo o que tinha. O rastro de cheiro o levou para longe do parquinho, passando por fileiras de casas silenciosas onde famílias se reuniam em torno das mesas de jantar, suas risadas transbordando pelas janelas abertas. Contornou a periferia do bairro, desviando-se para a zona industrial, onde armazéns se erguiam como gigantes silenciosos contra o céu noturno. Ali, o ar tinha um cheiro diferente, penetrante e metálico, com um toque acre de ferrugem e decomposição. Bruno diminuiu o passo ao se aproximar novamente. Do depósito de lixo, o contorno irregular da van enferrujada erguia-se ameaçadoramente à distância, sua sombra se estendia longamente pelo pavimento rachado. Lembranças do resgate de Tommy o invadiram, os latidos frenéticos, as batidas desesperadas de dentro, a avassaladora sensação de urgência que o levara a agir. Mas naquela noite, a van não era a fonte de seu desconforto. Em vez disso, o rastro de cheiro desviou bruscamente para a esquerda, levando a um beco estreito entre dois armazéns em ruínas. Bruno hesitou brevemente, aguçando as orelhas para captar qualquer som incomum. Um barulho distante ecoou pela escuridão, seguido por um gemido suave. Foi o suficiente. Com determinação renovada, Bruno seguiu em frente, suas patas triturando suavemente o cascalho e os detritos. Enquanto isso, na Willow Street, o Sr. Henry lutava com a decisão de segui-lo. Uma parte dele queria ficar onde estava, confiando que Bruno lidaria com o que viesse pela frente. Afinal, o cachorro já havia se provado capaz inúmeras vezes. Mas outra parte, a parte que havia criado Bruno de um filhote brigão para o companheiro leal que ele era hoje, não conseguia se livrar da sensação incômoda de que algo estava errado. Pegando sua lanterna e uma jaqueta leve, o Sr. Henry partiu atrás do cachorro. A jornada foi mais difícil do que ele esperava. Anos de solidão e atividade física limitada haviam cobrado seu preço, deixando-o sem fôlego depois de apenas alguns quarteirões. Mesmo assim, ele seguiu em frente, movido por uma mistura de preocupação com Bruno e curiosidade sobre o que havia atraído o cachorro para tão longe de casa. À medida que se aproximava da periferia industrial do bairro, o zumbido reconfortante da vida suburbana se desvaneceu em um silêncio assustador. Os únicos sons eram o rangido ocasional de metal se movendo ao vento e o ronco distante do tráfego nas rodovias próximas. Sombras se estendiam por um comprimento anormal, distorcendo as formas de máquinas abandonadas e pilhas de lixo descartado. Bruno! O Sr. Henry gritou com a voz ligeiramente trêmula. Onde você está? O facho de sua lanterna varreu a paisagem desolada, iluminando vislumbres da silhueta de Bruno enquanto o cachorro disparava à frente. Finalmente, ele o avistou perto da entrada do beco, seu corpo rígido de tensão. O que foi, garoto? O Sr. Henry perguntou, alcançando o cachorro. Bruno latiu bruscamente, chamando a atenção de seu dono para uma figura encolhida nas sombras. Era um garoto de não mais de 10 anos sentado curvado contra a parede do armazém. Seu rosto estava pálido, suas roupas rasgadas e sujas. Sangue escorria de um corte em sua testa e sua respiração vinha em ofegos superficiais. Oh meu Deus, o Sr. Henry murmurou correndo para o lado do garoto. A criança se mexeu fracamente, seus olhos se abriram. Socorro, ele grasnou, sua voz quase inaudível. Está tudo bem, filho, o Sr. Henry disse gentilmente, colocando uma mão reconfortante no ombro do garoto. Estamos aqui para ajudar. Bruno estava perto, seu rabo abanando lentamente como se dissesse eu avisei. O nome do garoto era Ethan, como eles descobriram mais tarde. Ele estava brincando com amigos perto da zona industrial quando tropeçou e caiu, batendo a cabeça em um pedaço de sucata.
Atordoado e desorientado, ele vagou pelo beco sem conseguir encontrar o caminho de volta. Quando Bruno o localizou, Ethan estava inconsciente há horas, seu estado piorando a cada minuto. O Sr. Henry agiu rapidamente usando sua jaqueta para aplicar pressão no ferimento na testa de Ethan enquanto chamava os serviços de emergência. Bruno permaneceu por perto, sua presença oferecendo um estranho tipo de conforto tanto ao menino ferido quanto ao seu dono preocupado. Quando os paramédicos chegaram, elogiaram o raciocínio rápido do Sr. Henry e seus instintos aguçados. Se não fosse pelo seu cachorro, talvez não o tivéssemos encontrado a tempo, disse um dos médicos, colocando Ethan em uma maca. Ele tem um talento especial para encontrar pessoas, respondeu o Sr. Henry modestamente, coçando Bruno atrás das orelhas. Enquanto a ambulância se afastava em alta velocidade, as sirenes soavam suavemente na noite. O Sr. Henry se virou para Bruno com um sorriso cansado. Você fez isso de novo, não fez? Murmurou. Bruno abanava o rabo preguiçosamente, aparentemente imperturbável diante do caos ao seu redor. De volta a Willow Street, a notícia do resgate de Ethan se espalhou rapidamente, consolidando ainda mais o status de Bruno como um herói local. Os vizinhos se maravilhavam com sua capacidade de sentir o perigo, sua dedicação inabalável em proteger os necessitados. Ele não é apenas um cachorro, declarou a Sra. Peterson durante uma dessas conversas. Ele é um anjo da guarda. Outros concordaram com a cabeça, sua admiração evidente. Até mesmo Tommy, que havia se apegado particularmente a Bruno, não pôde deixar de sentir uma sensação de admiração. Você é incrível, Bruno, disse uma tarde jogando uma bola para o cachorro buscar. Você me salvou e agora salvou outra pessoa. Você é como um super-herói. Bruno recuperou a bola e a jogou aos pés de Tommy, seu rabo batendo suavemente no chão. Ao salvar os outros, Bruno se tornou mais do que apenas um animal de estimação ou companheiro, ele se tornou um símbolo de esperança, resiliência e amor incondicional. Às vezes, os maiores heróis são aqueles que menos esperamos. E às vezes seus atos de bravura nos lembram do poder da conexão, compaixão e confiança. A noite era implacável, sua escuridão se estendia infinitamente pela Willow Street e pelos bairros vizinhos. Sombras se esgueiravam pelas beiradas de becos e terrenos abandonados, engolindo o brilho tênue dos postes de luz distantes. O ar carregava uma quietude sinistra, quebrada apenas pelo farfalhar ocasional de folhas ou pelo zumbido distante do tráfego em rodovias distantes daquele canto tranquilo do subúrbio. No entanto, em meio ao silêncio, havia movimento, um passo decidido que desafiava o peso da idade e do cansaço. A jornada de Bruno o levara mais longe do que nunca antes, seu corpo se esforçava ao máximo em busca de algo que ele ainda não conseguia ver, mas instintivamente entendia. Suas patas doíam a cada passo e seus músculos gritavam em protesto enquanto ele navegava pelo terreno irregular da zona industrial. Mas nada disso importava agora. Algo ou alguém o chamava, puxando o âmago de seu ser com uma urgência que ele não conseguia ignorar. Atrás dele, o Sr. Henry lutava para manter o facho de sua lanterna dançando erraticamente sobre o pavimento rachado e pilhas de entulho. A respiração do velho era ofegante, suas pernas tremendo de esforço. Ele sempre soube que Bruno era especial, mas naquela noite o cachorro parecia quase sobrenatural em sua determinação. Bruno, o Sr. Henry gritou novamente, com a voz rouca de exaustão. Espere por mim, mas Bruno não parou. Sua concentração era singular e inabalável. Ele se movia como uma sombra pela escuridão, atraído inexoravelmente em direção à fonte do sinal de socorro que só ele conseguia perceber. O rastro de cheiro o levou mais fundo no labirinto de armazéns, onde estruturas imponentes se erguiam ameaçadoramente contra o céu noturno. Ali, o mundo parecia diferente, frio e oco, como se a própria vida tivesse sido drenada. O ar tinha um cheiro forte e metálico, misturado com o odor de ferrugem e óleo. Poças de água parada refletiam a luz pálida da lua, suas superfícies ondulando levemente na brisa. Bruno diminuiu o passo ao se aproximar de uma passagem estreita entre dois prédios em ruínas.
O cheiro ficava mais forte ali, misturando-se ao odor inconfundível do medo. Suas orelhas se voltaram para frente, captando o mais fraco som, um gemido quase inaudível sob o silêncio opressivo. Ele parou, seu corpo rígido de tensão. Então, com um rosnado profundo e estrondoso, ele entrou nas sombras. Dentro da passagem, a cena se desenrolou diante dele como um quadro sombrio. Um menino jazia esparramado no chão, suas roupas rasgadas e manchadas de sujeira. Sangue escorria de um corte em sua testa, emaranhando seus cabelos e manchando seu rosto. Sua respiração era superficial, sua pele pálida e úmida. Bruno se aproximou cautelosamente, cheirando a mão do menino suavemente. A criança se mexeu fracamente, suas pálpebras se abrindo. Socorro! O menino sussurrou, sua voz tremendo de dor e medo. Bruno latiu bruscamente, o som ecoando pelo espaço estreito como um chamado de clarim. Era um latido diferente de qualquer outro que ele já havia proferido antes, alto, insistente e cheio de urgência. Momentos depois, o Sr. Henry apareceu na entrada da passagem, seu facho de lanterna cortando a escuridão. "O que foi, garoto?" ele perguntou, correndo em direção ao cachorro. Bruno ficou protetoramente ao lado do menino ferido, seu rabo abanando lentamente como se dissesse aqui. "É por isso que estamos aqui." "Oh meu Deus!" o Sr. Henry murmurou caindo de joelhos ao lado da criança. "Você está bem, filho? Você pode me ouvir?" O menino assentiu fracamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu caí. Está tudo bem." O Sr. Henry o tranquilizou, colocando uma mão reconfortante no ombro do menino. "Nós vamos te ajudar." Usando sua jaqueta, ele aplicou pressão no ferimento na testa do menino, tentando estancar o fluxo de sangue. "Segure firme, filho," ele disse suavemente. "Apenas segure firme." Bruno permaneceu perto, sua presença oferecendo um estranho tipo de conforto. Seu olhar firme parecia ancorar o Sr. Henry e o menino, aterrando-os no caos do momento. Enquanto esperavam a chegada da ajuda, a enormidade do que havia acontecido começou a afundar. Bruno tinha feito isso de novo, seguiu um fio invisível de intuição para salvar alguém que, de outra forma, poderia ter sido perdido para sempre. Quando os paramédicos finalmente chegaram, trabalharam rapidamente para estabilizar o menino, colocando-o em uma maca e preparando-o para o transporte para o hospital. Um dos médicos se virou para o Sr. Henry com uma expressão cheia de gratidão. "Você salvou a vida dele", disse ela, gesticulando em direção a Bruno. "Se seu cachorro não o tivesse encontrado." Ela não terminou a frase, mas a implicação ficou pesada no ar. "Ele tem um talento para esse tipo de coisa", respondeu o Sr. Henry modestamente, coçando Bruno atrás das orelhas. Bruno abanou o rabo preguiçosamente, aparentemente imperturbável pela atenção. De volta a Willow Street, a história do resgate de Ethan se espalhou como fogo. Os vizinhos se reuniram em pequenos grupos, maravilhados com a incrível capacidade de Bruno de sentir o perigo e agir decisivamente. Crianças que antes o temiam agora o olhavam com admiração, trazendo guloseimas e brinquedos como símbolos de gratidão. Adultos falavam dele com reverência, suas vozes tingidas de admiração e respeito. "Ele não é apenas um cachorro", declarou a Sra. Peterson durante uma dessas conversas. "Ele é um anjo da guarda." Outros concordaram com a cabeça, seus olhos brilhando de emoção. Até mesmo Tommy, que havia se tornado particularmente apegado a Bruno, não conseguia deixar de sentir uma onda de orgulho sempre que via o cachorro idoso. "Você é incrível, Bruno", disse ele uma tarde, jogando uma bola para o cachorro buscar. "Você salvou tantas pessoas. Você é como um super-herói." Bruno recuperou a bola e a jogou aos pés de Tommy, seu rabo batendo suavemente contra o chão. Ao salvar outros, Bruno se tornou mais do que apenas um animal de estimação ou companheiro, ele se tornou um símbolo de esperança, resiliência e amor incondicional. Às vezes, os maiores heróis são aqueles que menos esperamos. E às vezes seus atos de bravura nos lembram do poder da conexão, compaixão e confiança. A ambulância acelerou sua sirene uivando suavemente na noite, levando Ethan ao hospital,
onde os médicos cuidariam de seus ferimentos e garantiriam uma recuperação completa. Atrás dela, o depósito de lixo ficou em silêncio mais uma vez, o caos do resgate se esvaindo como sombras recuando antes do amanhecer. Mas para o Sr. Henry e Bruno, os eventos da noite permaneceram como uma lembrança vívida da fragilidade da vida e do profundo impacto que um ato de bondade pode ter. O Sr. Henry ficou parado na beira do beco observando as luzes vermelhas e azuis desaparecerem em uma esquina distante. O facho de sua lanterna tremeluzia fracamente, as baterias estavam esgotadas pelas horas de uso. Ele se virou para Bruno, que estava sentado pacientemente ao seu lado, sua respiração lenta e constante, apesar do esforço da longa jornada. Você se saiu bem esta noite, garoto, disse o Sr. Henry suavemente, ajoelhando-se para coçar atrás das orelhas do cachorro. Muito bem. Bruno se inclinou para o toque, seu rabo abanando suavemente. Não havia arrogância em seu comportamento, nenhum senso de orgulho ou expectativa. Ele simplesmente fez o que era natural, o que anos de lealdade e instinto o ensinaram a fazer. No entanto, nessa simplicidade havia uma profundidade de caráter que deixou até o Sr. Henry humilde. Quando começaram a caminhada de volta para casa, o bairro parecia mais silencioso do que antes, quase reverente após o drama. Os postes de luz lançavam poças de luz dourada nas calçadas vazias, seu brilho suavizado pelo ar frio da noite. Os grilos cantavam ritmicamente, preenchendo o silêncio com sua canção suave. Era um contraste gritante com a tensão e a urgência de antes, um lembrete gentil de que a vida segue em frente mesmo após momentos de crise. Quando chegaram a Willow Street, a casa na esquina parecia mais acolhedora, como se suas paredes tivessem absorvido a gratidão daqueles cujas vidas Bruno havia tocado. O Sr. Henry destrancou o portão e entrou, Bruno seguindo-o de perto. A varanda rangeu suavemente sob o peso deles enquanto se acomoda Van em seus lugares habituais, o velho em sua cadeira de balanço, o cachorro estendido a seus pés. Por um tempo, nenhum dos dois se moveu nem falou. O silêncio entre eles não era desconfortável, em vez disso, era preenchido por uma compreensão silenciosa. Anos de companheirismo haviam forjado um vínculo que transcendia as palavras, permitindo que compartilhassem pensamentos e emoções sem pronunciar uma única sílaba. Finalmente, o Sr. Henry quebrou o silêncio. Eu sempre soube que você era especial, Bruno, murmurou, com a voz cheia de emoção. Mas acho que nunca entendi verdadeiramente o quão especial ele era até agora. Bruno ergueu a cabeça ligeiramente, seus olhos castanho escuros encontrando o olhar do Sr. Henry. Por um momento, pareceu que o cachorro estava tentando transmitir algo, talvez um conforto, talvez gratidão, ou talvez apenas um reconhecimento da conexão que eles compartilhavam. Você não é só meu cachorro, Sr. Henry continuou com a voz um pouco embargada. Você é meu amigo, minha família. Bruno apoiou a cabeça nas patas, o rabo batendo suavemente no chão de madeira. Pela manhã, a história do resgate de Ethan se espalhou pela vizinhança, levada de porta em porta por vozes ansiosas e compartilhada em xícaras de café e mesas de café da manhã. Os pais abraçaram seus filhos com mais força do que o normal, sussurrando lembretes para ficarem seguros e evitarem ir muito longe. As crianças ouviam com os olhos arregalados, suas imaginações pintando imagens vívidas de Bruno como uma figura heróica semelhante aos personagens de seus livros e filmes favoritos. Você ouviu? Perguntou a Sra. Peterson animadamente durante um encontro casual com Sarah, a mãe de Tommy. Aquele cachorro maravilhoso salvou outra criança ontem à noite. Sarah assentiu, sua expressão suavizando ao se lembrar do papel que Bruno desempenhou no resgate de seu próprio filho. Ele é incrível, ela disse calorosamente. Devemos muito a ele. Outros ecoaram sentimentos semelhantes, sua admiração por Bruno crescendo a cada reconto da história. Ele é como um anjo da guarda, alguém comentou durante uma conversa casual do lado de fora da loja da esquina. Um verdadeiro herói, outro concordou, assentindo enfaticamente. Até mesmo o policial Martinez, que inicialmente havia descartado Bruno como nada mais do que um vira-lata, se viu refletindo sobre o encontro.
Enquanto digitava seu relatório mais tarde naquele dia, ele incluiu uma nota sobre o papel fundamental do cachorro na localização de Ethan. Sem ele, ele escreveu que talvez não tivéssemos encontrado o menino a tempo. Naquela tarde, um fluxo constante de visitantes se dirigiu à casa do Sr. Henry trazendo presentes de guloseimas, brinquedos e sinceros agradecimentos. Crianças bateram no portão chamando o nome de Bruno e rindo enquanto ele abanava o rabo preguiçosamente em resposta. Adultos pararam para expressar sua gratidão, compartilhando histórias de seus próprios animais de estimação e maravilhando-se com o vínculo entre homem e cachorro. Ele é um bom menino, disse a Sra. Peterson com aprovação, coçando Bruno atrás das orelhas. Um verdadeiro herói. Bruno aceitou o elogio com a humildade característica, batendo o rabo suavemente no chão da varanda. Se ele entendia a magnitude do que havia feito, não dava nenhum sinal exterior. Para ele, era simplesmente seu dever, uma tarefa nascida do instinto e da devoção. No entanto, para aqueles que testemunharam suas ações, Bruno representava algo maior. Ele era um símbolo de esperança, resiliência e amor incondicional. Tommy o visitava diariamente, trazendo lanches e brinquedos para compartilhar com seu novo herói. Às vezes, eles se sentavam juntos na varanda conversando sobre futebol da escola e outras aventuras. Outras vezes, simplesmente apreciavam a companhia um do outro, encontrando conforto na companhia silenciosa que só os animais podem oferecer. Você é incrível, Bruno! Tommy declarou em uma tarde ensolarada, jogando uma bola para o cachorro buscar. Você salvou tantas pessoas. Você é como um super-herói. Bruno recuperou a bola e a jogou aos pés de Tommy, abanando o rabo preguiçosamente. Ao salvar os outros, Bruno se tornou mais do que apenas um animal de estimação ou companheiro, ele se tornou parte da memória coletiva da comunidade, um testemunho vivo do poder da lealdade, compaixão e confiança. Às vezes, os maiores heróis são aqueles que menos esperamos. E às vezes seus atos de bravura nos lembram da importância de olhar além das aparências e reconhecer o valor daqueles que podem parecer comuns, mas possuem corações extraordinários. Os dias que se seguiram ao resgate de Ethan trouxeram uma sensação de renovação a Willow Street, como se o próprio bairro tivesse renascido. O ar parecia mais leve, o riso das crianças mais alegre, e até a caixa de correio enferrujada da casa do Sr. Henry parecia menos cansada, como se também pudesse sentir a mudança de energia. Bruno, o vira-lata de labrador envelhecido, que antes era considerado assustador ou rabugento, era agora o assunto da cidade, uma figura tão reverenciada que seu nome tinha o mesmo peso de qualquer celebridade local. Todas as manhãs, sem falta, visitantes chegavam ao portão do Sr. Henry trazendo presentes para Bruno. As crianças vinham com brinquedos que já não usavam mais, mas estavam ansiosas para compartilhar, com os rostos radiantes de admiração. Os adultos traziam guloseimas, biscoitos caseiros, ossos de mastigar e até petiscos gourmet de pet shops especializadas, todos acompanhados de sinceros agradecimentos. Alguns simplesmente paravam para sentar na varanda e compartilhar histórias de seus próprios animais de estimação, enquanto se maravilhavam com o vínculo entre homem e cachorro. Para o Sr. Henry, essa nova atenção foi reconfortante e avassaladora. Ele passara anos vivendo tranquilamente, contente, em sua solidão, sem nunca buscar reconhecimento ou elogios. No entanto, ali estava ele, cercado por vizinhos ansiosos para conversar, expressar gratidão e incluí-lo em suas vidas. Não era apenas Bruno que se tornara uma lenda, o Sr. Henry se viu atraído para o tecido da comunidade de maneiras que jamais imaginara. Você fez tanto por todos nós, disse a Sra. Peterson certa tarde, agarrando um prato de biscoitos recém-assados. Não podemos agradecer o suficiente a você e a Bruno. Não sou eu a quem vocês devem agradecer, respondeu o Sr. Henry modestamente, gesticulando em direção ao cachorro que descansava preguiçosamente a seus pés. Ele é quem merece sua gratidão. Bruno aceitou o elogio com a humildade característica, batendo o rabo suavemente no chão de madeira. Se ele compreendia a magnitude do que havia feito, não dava nenhum sinal exterior. Para ele, era simplesmente seu dever,
uma tarefa nascida do instinto e da devoção. A transformação na forma como as pessoas viam Bruno era notável. Acabaram-se os sussurros de medo e desdém que antes o perseguiam. Em vez disso, havia apenas admiração, respeito e um temor quase reverente. Os pais ensinavam aos filhos lições valiosas sobre gentileza e compaixão, usando a história de Bruno como exemplo de por que as aparências enganam. Não julgue alguém ou alguma coisa até conhecê-los, disse Sarah a Tommy durante uma dessas conversas. Lembra como todos achavam Bruno assustador? E olhe para ele agora, ele é um herói. Tommy assentiu solenemente, segurando um bicho de pelúcia que havia trazido para Bruno. Sim, ele é o melhor cachorro de todos os tempos. Até mesmo os adultos que antes desprezavam Bruno como nada mais do que um incômodo se animaram com ele. Eles pararam para conversar com o Sr. Henry, compartilhando histórias de seus próprios animais de estimação e expressando admiração pelo vínculo entre homem e cachorro. Ele é um bom menino, comentou o Sr. Thompson, coçando Bruno atrás das orelhas com aprovação. Um verdadeiro herói. Bruno abanava o rabo preguiçosamente, aparentemente imperturbável pela atenção. Com o passar das semanas, o bairro passou por uma transformação sutil, mas profunda. As conversas mudaram de fofocas e conversas fiadas para discussões sobre responsabilidade com a segurança e compaixão. Os pais organizaram reuniões para abordar preocupações sobre potenciais perigos, como o lixão onde Ethan havia sido encontrado. As autoridades municipais responderam prontamente, enviando equipes para limpar a área e instalar melhor iluminação e medidas de segurança. As crianças aprenderam lições valiosas sobre como se manterem atentas ao ambiente e respeitarem os limites. Brincadeiras como esconde-esconde, antes praticadas de forma imprudente perto de áreas perigosas, agora estavam confinadas a espaços mais seguros, à vista dos adultos. No centro de tudo estava Bruno. Sua presença servia como um lembrete constante do poder da gentileza e da importância de olhar além das impressões superficiais. Aqueles que antes o julgavam injustamente, agora o viam como um símbolo de esperança e resiliência. Até mesmo o policial Martinez, que inicialmente havia descartado Bruno como nada mais do que um vira-lata, se viu refletindo sobre o encontro. Ao digitar seu relatório mais tarde naquele dia, incluiu uma nota sobre o papel fundamental do cachorro na localização de Ethan. Sem ele, escreveu, Iquote, sem ele, talvez não tivéssemos encontrado o menino a tempo. Iquote. Em meados do verão, a lenda de Bruno havia crescido além da Willow Street. Jornais locais divulgaram a história, publicando artigos que celebravam o cão heróico e seu dono tranquilo e despretensioso. Um repórter chegou a visitar o bairro para entrevistar moradores, registrando seus pensamentos e memórias dos atos de bravura de Bruno. Iquote, ele salvou meu filho Iquote, disse Sarah durante uma dessas entrevistas, com a voz trêmula de emoção. Iquote, não sei o que teríamos feito sem ele. Iquote. Outros ecoaram sentimentos semelhantes, e sua admiração por Bruno crescia a cada reconto da história. Iquote, ele é como um anjo da guarda. Iquote, comentou alguém durante uma conversa casual do lado de fora da loja da esquina. Iquote, um verdadeiro herói. Iquote, concordou outro, balançando a cabeça enfaticamente. O artigo foi publicado, junto com uma foto de Bruno deitado contente na varanda do Sr. Henry, seus profundos olhos castanhos cheios de sabedoria e calma. Leitores de toda a cidade se maravilharam com a história do cachorro, enviando cartas de agradecimento e ofertas de apoio. Um leitor até doou uma cama feita sob medida para Bruno, completa com almofadas de pelúcia e patinhas bordadas. Quando chegou, o Sr. Henry riu baixinho, balançando a cabeça em descrença. Iquote, você está vivendo como a realeza agora, garoto. Iquote, disse ele, dando um tapinha carinhoso em Bruno. Bruno se acomodou na nova cama com um suspiro satisfeito, o rabo abanando preguiçosamente. Para Tommy, cuja vida Bruno havia salvado meses antes, o vínculo com o cachorro havia se aprofundado em algo quase sagrado. Todas as tardes, ele visitava a casa do Sr. Henry trazendo lanches e brinquedos para compartilhar.
Às vezes, eles se sentavam juntos na varanda conversando sobre futebol da escola e outras aventuras. Outras vezes, eles simplesmente apreciavam a companhia um do outro, encontrando conforto na companhia silenciosa que só os animais podem oferecer. Você é incrível, Bruno! Tommy declarou em uma tarde ensolarada jogando uma bola para o cachorro buscar. Você salvou tantas pessoas. Você é como um super-herói. Bruno recuperou a bola e a jogou aos pés de Tommy, seu rabo abanando preguiçosamente. Ao salvar outros, Bruno se tornou mais do que apenas um animal de estimação ou companheiro, ele se tornou parte da memória coletiva da comunidade, um testemunho vivo do poder da lealdade, compaixão e confiança. Às vezes, os maiores heróis são aqueles que menos esperamos. E às vezes seus atos de bravura nos lembram da importância de olhar além das aparências e reconhecer o valor naqueles que podem parecer comuns, mas possuem corações extraordinários.